Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus! Aleluia! Como nós estávamos em São Paulo, eu estou um pouco fanha. Porque quem me conhece sabe que eu gosto do frio, né? E só foi entrar no avião para vir embora, eu gripei. Mas, muito feliz com tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor está fazendo com a Lagoinha Global, né? Quem está aqui que não me conhece, eu me chamo Pastora Regina, sou esposa do pastor Ivens. E nós estamos muito, muito felizes com aquilo que o Senhor liberou como direção, como destino. Mas eu queria compartilhar duas coisas com a igreja. A igreja sabe que, quem me conhece, eu sempre fui envolvida com projetos sociais. E os projetos sociais fora das quatro paredes. Então, dia 31 de agosto, próximo sábado, um dos primeiros projetos oficial que vai acontecer é o Imersão Despertadas e Modeladas. É um projeto para mulheres que vai ter dentro do Instituto. No tempo certo e na hora certa, eu vou inaugurar o Instituto, vai ser em um local específico, porém, ele já vai começar a funcionar em alguns lugares, de projetos que eu já idealizava e já acontecia. Então, o Despertadas e Modeladas é uma imersão de identificação, de cura e de libertação. É um número específico de mulheres e as inscrições vão até o dia 27. Tem uma equipe, que é uma equipe que envolve pessoas que também não são da igreja. A Isabela está responsável pela inscrição, ela está chegando do Rio de Janeiro quarta-feira, vai estar aqui com a gente. E é o primeiro passo daquilo que o Senhor tem me vocacionado para fazer nesse tempo, sair das quatro paredes, né? E esse projeto, que está se tornando um instituto, vai alcançar várias áreas. Você tem visto aí divulgações, tem atendimento terapêutico, aula de crochê. A gente vai ter aula de jiu-jitsu para adolescentes, aula de violão. Então, você pode estar entrando em contato, tem um telefone do Instituto, vai lá nas redes sociais. Instituto RS significa ressignificar e socializar. Esse é o nosso papel. E você pode estar indo lá e ser um voluntário, contribuir de alguma maneira, fazer parte, enviar alguém, se souber alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que de repente está em um estado de depressão, de ansiedade, alguém que precisa mudar a sua vida, o lugar é ali. Amém, gente? Glória a Deus. E outra coisa que eu queria falar para você, era sobre o Seminário Teológico Carisma. O Seminário Teológico Carisma é o seminário da Lagoinha Global. Todo mundo que é líder, que é voluntário, que serve, que é cristão, é conduzido a fazer o Seminário Teológico Carisma, que é o seminário global da igreja. Hoje nós somos mais de 11 mil alunos espalhados pelo mundo inteiro. Temos seminários no Nepal, temos seminários na China. Fomos agora na Lagoinha Global, encontramos ali professores que estavam em outras nações, falando das maravilhas. Temos seminários em nações onde a palavra de Deus não pode chegar, e o seminário chegou. Está acontecendo lá de maneira subterrânea, mas nós já temos 60 alunos em nações onde o evangelho não pode ir, né? E Deus tem feito coisas lindas. A visão do nosso pastor André é algo que é para alcançar qualquer pessoa, em qualquer lugar, com a palavra de Deus. Então, todos nós, como temos que ter um propósito, coloque no seu coração um propósito. Que propósito? Que objetivo? Crescer na palavra e no Espírito, né? O maior investimento que você faz é o investimento de conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque podem arrancar a sua casa, podem arrancar o seu trabalho,
podem arrancar suas vestes, mas não podem arrancar o entendimento que você teve da palavra de Deus. E com a palavra de Deus, você reconstrói o que for necessário. Amém? O seminário não é para formar pastores. Pastores são formados na escola de pastores que o seminário vai oferecer agora. O seminário é para formar ministros que queiram viver o seu propósito em qualquer área da sua vida. Você pode ser uma professora e viver o seu propósito na sua profissão. E isso é tão sério, porque às vezes a gente vai para um local de trabalho e a gente é confrontado e a gente não sabe como responder. A gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque falta palavra. A palavra que gera na gente a postura que nós precisamos ter. Ninguém rouba a palavra, né? Nós somos transformados por aquilo que a gente consegue entender. Amém? Então, as inscrições do Seminário Teológico Carisma abriram antecipadamente aqui para a gente poder oferecer uma bolsa parente e uma bolsa amigo. Nós temos já pessoas que querem fazer. Se tiver alguém que quer fazer e falta um amigo, tem uma pessoa que está na lista de espera, está precisando de alguém para, junto com ela, se inscrever na bolsa amigo, né? Você ganha aí 50% de desconto. Está incluso aí os livros, o material, a biblioteca que você vai ganhar para você poder estudar em casa. E, parente, se você tem um irmão, se você tem uma mãe, se você tem um esposo, você pode, somente um paga se morar na mesma casa. Amém? Então você pode tá convidando pessoas e fazer. As inscrições do Seminário Teológico Carisma, com a promoção, vai até o dia 23 de setembro. Amém? Porque em outubro começa as inscrições global. Então nós estamos abrindo. Se você tem, mas eu tenho que ir, eu não tenho onde deixar filho. Nós temos o Kids, nós temos o Carisma Teen, que vai ser a primeira turma aberta no norte, para adolescentes de 12 a 17 anos. Nós já temos 26 crianças que fazem o Starting, que é uma prévia do que é o carisma. Os meus filhos, com 10 anos, coisa que eu nunca nem pensei. Com 10 anos, o Lucas, que se batizou, o Lucas vai ter lido em 2024 a Bíblia toda. Por causa do Starting, uma criança com 10 anos. O Emanuel, que acabou de fazer 12 anos, vai ter lido em 2024 a Bíblia toda. E quantos crentes têm 10, 11, 12 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda? E isso faz uma diferença, porque ontem ele estava me contando uma história, e as mentirinhas que vêm às vezes na escola, e ele me contando algo, e ele falou assim, porque Deus me deu discernimento, porque os dons espirituais estão disponíveis para aqueles que querem. E eu fiquei olhando para a cara dele. Deus me deu discernimento, que eu tenho que me afastar de fulano na minha sala. Aí eu, por que, Lucas? Porque é fofoqueiro. E eu tenho certeza que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. Aí eu falei, Lucas, me dá o nome, vamos orar aqui por essa pessoa. Mas sabe, irmãos, é a palavra de Deus. É a semente da palavra de Deus. Amém? Então faça inscrições do Seminário Teológico Carisma. Como a Kimberly está aqui na frente, aqui cantou aqui. Se você tiver alguma dúvida no final, você fale com ela, dê o nome para ela. Que a Karine, que à noite vai estar aqui, pode entrar em contato com você. Amém? Glória a Deus. Como é bolsa, a inscrição não é feita pelo link. Amém? É feita de maneira escrita com a Karine. Que Deus possa abençoar. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Colocar a sua Bíblia na sua mão.
Vamos fazer nossa declaração de fé nessa manhã. 1, 2, 3. Esta Jesus. Pai, nós declaramos essa palavra. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Você pode declarar isso? Nunca mais nós seremos os mesmos. A tua palavra, ela é enviada e ela cumpre o propósito a qual ela é enviada. Ela faz divisão na nossa alma, Pai. No nome de Jesus. Você pode declarar assim: Senhor Jesus, os meus ouvidos estão abertos para ouvir a tua voz. Senhor Jesus, a terra do meu coração está disponível, preparada para receber a semente, que é a tua palavra. Senhor, nós declaramos que em volta dessa igreja agora existe exército de anjos, com espadas desembainhadas agora. Senhor, que a semente não passe despercebida diante dos ouvidos do teu povo. Que essa semente gere multiplicação, que essa semente gere saúde, que essa semente gere vida. Que agora, Pai, no nome de Jesus, cada mente, cada ouvido e cada coração possa receber a tua palavra, que é viva e é eficaz e cumpre o propósito a qual ela é enviada. Nós declaramos que nós não estamos aqui por acaso, Senhor, e sem propósito, mas para cultuar o Senhor e entendendo que tudo que nós precisamos está em Ti e depende de Ti, Jesus. Por isso, Senhor, que cada pessoa que pisou nessa manhã, nessa casa, possa sair diferente da maneira como chegou. Que cada pessoa que pisou nessa manhã, nessa casa, receba da palavra viva. O Senhor sopre sobre o vale de ossos secos aqui. O Senhor traga vida, coloque corações novos, coloque espírito reto, mas que o teu nome seja glorificado. Senhor, eis-me aqui, Senhor, como instrumento do Senhor nessa manhã. Porque o Senhor não invalida a semente que é a tua palavra, Senhor, por causa de nenhuma pessoa. Por isso, eis-me aqui, Senhor, para liberar a semente do teu coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar no seu lugar. Eu acho que eu tinha que ficar debaixo daquela central, bem ali. Abra em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Eu não ia pregar, irmãos, mas meia-noite, né? A gente obedece à voz do Senhor. Amém? Então Deus quer lembrar alguém aqui essa noite da sua palavra. Glória a Deus, porque às vezes a gente fica assim: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. E o que o Senhor fala? Ele fala, Ele simplesmente te lembra da palavra que Ele já falou. Amém? Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Abra aí Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? O tema dessa manhã é o Deus que tudo vê. Amém? Diga para o seu irmão aí, o Deus que tudo vê. Amém? O Deus que tudo vê. Irmãos, porque engraçado, talvez você chegou aqui nessa manhã e um problema durante a semana ou uma circunstância, tem hora que parece que a gente esquece que Deus vê tudo, não é? Tem gente que até ora assim, Senhor, o Senhor não está vendo? Não tem. Tem hora que a gente pensa que o Senhor não está vendo. Tem hora que a gente fica chamando a atenção do Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo. Aconteceu essa situação, eu fiz isso, mas o Senhor sabe do meu coração. Né? As circunstâncias, os problemas, os ciclos, parece que tem hora que a gente pensa que o Senhor, Ele não está vendo. Mas a palavra de Deus que a gente vê nessa manhã, fala assim, ó, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? E diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Interessante que Provérbios 15 vai falar sobre o ser. Nós vamos ver aqui, sobre o ser. Sobre o ser que você foi criado para ser. E Hebreus 4, Provérbios 15 fala que o Senhor contempla esse ser que você foi criado para si. E Hebreus já vai falar sobre as coisas. Tudo que nós fazemos, cada atitude, cada comportamento é contemplado pela nossa função. Nós fomos criados para ser e para executar algumas funções. Amém? E tudo isso passa diante do Senhor. O Senhor está contemplando. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo, pode ir dizendo amém, viu? E por que Deus é o Deus que tudo vê? Por que Deus pode todas as coisas? Deus pode todas as coisas, irmãos? Pode? Você acredita que Deus pode todas as coisas? Ele pode todas as coisas, mesmo que você acredite que algo não possa acontecer. Amém? Por que Deus pode todas as coisas? Porque a palavra de Deus diz que Deus vê tudo. E todas as coisas estão nuas diante dele. Amém? Então ele pode todas as coisas porque ele vê todas as coisas. Amém? Deus pode todas as coisas porque Ele vê todas as coisas. Amém? E porque já que Ele vê todas as coisas, por que certas coisas não acontecem? Deus, Ele não vê todas as coisas para passar tempo, como às vezes a gente passa. Às vezes nós estamos olhando os reels do Instagram, às vezes nós estamos 1 hora no WhatsApp, passando o tempo. Sem certo propósito. Mas Deus não. Deus, Ele não passa tempo. Por que Deus, Ele vê todas as coisas? Porque em Gênesis começa dizendo que Deus criou. O que Deus criou? Deus criou todas as coisas. Amém? Então o que Deus vê? Todas as coisas que Ele criou. E por que Ele fica vendo? Porque todo criador que criou algo, Ele criou para uma função, para um propósito. E o criador daquela coisa, daquela situação, daquele ser humano, Ele não quer que seja modificado. Amém? Glória a Deus. Ele não quer que seja modificado, porque o projeto é dele. Então Ele não vê todas as coisas para passar tempo.
Ele vê, porque é criação dele, e ele vê se estar dentro do propósito, e para um propósito. Amém? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala, em Hebreus 4, que nós iremos prestar conta diante daquilo que Deus está vendo. Amém? Glória a Deus. Porque nós fomos criados para duas coisas. Quantas coisas? Glorificar o nome dele. Amém? Glorificar o nome de quem? Glorificar o nome de quem, gente? Nós fomos criados para glorificar o nome dele. E nós fomos criados para cooperar com a obra dele. Amém? Você foi criado para glorificar o nome dele. Aonde é que você glorifica o nome do Senhor? No interno. Amém? Aonde é que você glorifica o nome do Senhor? No interno. Aonde é que você coopera com a obra do Senhor? No externo. Por isso é tão sério, que não é tudo que externo que os homens estão aprovando, que Deus está aprovando. Porque Ele aprova é o nosso coração. Aonde é que a gente glorifica o nome do Senhor? No interno. Amém? É o interno que vai gerar o externo de acordo com aquilo que o Senhor se agrada. E aonde é que a gente coopera? No externo. Efésios, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Quantos já abriram aí? Diga amém. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nele, no Senhor, digo, em quem fomos feitos também herança. Havendo sido predestinados, havendo sido destinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Olha o que Efésios diz, vamos lá para o versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nós fomos feitos herança. Nós nos tornamos herança. Amém? Havendo sido predestinados. Olha só. Primeiro ele fala o que nós fomos feitos. O que nós somos. Nós somos herança dele. Fala do ser. Amém? Depois ele fala do destino, o caminho que a gente vai seguir. Ele fala assim, predestinados, destinados. Para quê? Para o propósito daquele que faz todas as coisas. Nós fomos destinados, o nosso objetivo, o nosso destino, o nosso caminho é o propósito. Não é o propósito nosso, mas é o propósito daquele que faz todas as coisas. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nós somos predestinados para viver esse propósito. Amém? E a palavra de Deus vai dizendo no versículo 12. Versículo 11. Segundo o conselho da sua vontade. Nós vivemos o propósito de Deus segundo o conselho do próprio Deus. Segundo a vontade do próprio Deus. E ele diz assim, ó, com a finalidade... Qual a finalidade? De sermos herança e de sermos destinados a viver esse propósito. Ele fala aqui com a finalidade do louvor da sua glória. Com a finalidade de que o poder dele seja louvado, seja glorificado. E diz assim, ó. Tudo isso aqui vai simplesmente dizer o que nós somos... E o que nós nascemos para ser cooperadores da sua obra. Porque ninguém coloca outro fundamento além daquele que já foi colocado. Que é Jesus Cristo. O fundamento já está posto.
A gente apenas coopera com a obra que o Senhor quer fazer. Posso escutar um amém? Glória a Deus. Então diga para o seu irmão assim: a sua função é cooperar naquilo que Deus quer fazer. Pergunta para ele: você está cooperando? Você já pensou, quando Deus fala assim: olha, faça isso. Aí você fala assim: eu? Não, mas quem sou eu para fazer isso? Né? Ou então você fala assim: eu vou esperar mais um tempo. Né? Eu vou esperar mais um tempo. É como se você estivesse respondendo para o Senhor assim: eu não quero fazer a tua vontade. Porque se Deus disse para você fazer, é para você fazer, não é para você esperar mais um tempo. Se Deus disse para você fazer, não é para você se olhar no espelho e falar assim: eu não tenho capacidade de fazer. A Bíblia diz que nós somos predestinados a viver o propósito dEle, debaixo da vontade dEle. Se a vontade dEle é para o agora, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Amém? Quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, Ele não está mandando a gente fazer olhando para a gente. Ele está mandando você fazer olhando para Ele. Porque as coisas de Deus nunca irão caber na tua cabeça. Amém? As coisas de Deus é sempre superior. Glória a Deus. Superior. Quem diria que a bicho do mato estaria pregando hoje? Ninguém. Amém? Porque esse era o meu apelido na minha infância. Mas as coisas de Deus não cabem na nossa cabeça. Eu não fui predestinada para ser uma menina tímida. Eu fui predestinada para cooperar com aquilo que Deus quer fazer. Amém? Glória a Deus. Abra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 9. Quem já achou, diga amém. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha só, nós somos chamados a participar do trabalho divino de Deus. Amém? Por que o Deus que tudo vê? Porque o trabalho que nós exercemos diariamente, seja qual for, ele é divino. Amém? Por isso que Deus vê tudo que é feito. E aí eu te faço algumas perguntas. Você está com luta em casa? Pensa levantar a mão, não. Você está com luta no trabalho? Você está com luta na criação dos seus filhos? Você está com luta em relação a alguma decisão que você tem que tomar? Você está com luta em relação a algum relacionamento? Ou ninguém tem luta aqui? Você está com alguma luta? Talvez você pense assim: ah, pastora, se eu for fazer a lista das minhas lutas, esse culto não acaba. Agora parece que Deus não está vendo, que parece que todas as lutas vieram ao mesmo tempo. Olha que interessante. Ele está vendo a sua luta. Do jeito que você está assim, Deus vê a minha luta, Ele está vendo. Amém? Ele está vendo. Do jeito que você está clamando para Ele ver a sua luta, Ele está vendo. Ele está vendo você na luta. Nós não somos cooperadores. A luta
que você está passando na sua casa, lembra que você está lá e você é um cooperador de Deus, para que a obra divina de Deus seja estabelecida lá. Deus está te vendo. Como é que você está cooperando dentro da sua casa? O que Deus está vendo? Na luta que você está passando, Deus está te vendo como? Você está com luta no trabalho? Deus está vendo. Como é que você está cooperando nessa luta? Porque você é cooperador em qualquer tempo. Como é que Deus está vendo a Regina diante da luta? Você está com luta na criação dos seus filhos? Deus está vendo. O que Deus está vendo? Deus está vendo o seu comportamento. Como é que você está se comportando? Porque nós haveremos de prestar contas. Deus está vendo. Qual é a conta que você presta hoje diante de Deus? Nas situações que você está passando. Quando Ezequias recebeu uma palavra de morte, ele foi na parede e colocou a sua cabeça. E sabe o que ele fez? Ele prestou conta a Deus. Ele disse: Senhor, me dê mais anos de vida. O Senhor sabe. E ele começou a falar a trajetória da vida dele. O Senhor sabe que eu te servi. O Senhor sabe que eu cooperei. O Senhor sabe que eu fiz isso. Ele prestou conta diante de Deus. E o Deus que tudo vê, disse: é verdade, Ezequias. Te darei mais anos de vida. Amém? Glória a Deus. O Deus que tudo vê, Ele vê a tua luta. E você quer que o Senhor faça algo e mude aquela luta. Só que para Deus mudar lutas, Ele está vendo a gente como cooperador. As lutas que são mudadas na nossa vida, são mudadas de acordo com aquilo que a gente coopera. Amém? Deus está vendo. Glória a Deus. E como é que a gente coopera? Fazendo a sua vontade. Amém? E todo mundo sabe da nova aliança. Glória a Deus. A nova aliança, quando o Senhor estabeleceu, o que Ele fala quando nós vamos ceiar? Examine você a si mesmo. Se você lembrar que você tem algum problema com seu irmão, o que você tem que fazer? Ir lá resolver. E depois você faz o quê? Volte para o seu lugar. Ceie, sente na mesa. O que o Senhor está dizendo? Ei, cooperador. Né? O que o Senhor está falando? Para você cooperar com a sua própria vida. Se examine. Não coloque mais peso. Resolva e venha. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Conserte. O Deus que vê tudo, Ele está vendo o seu comportamento. Aí você pensa assim: nossa, mas eu estou fazendo de tudo. Eu estou me comportando da maneira certa. Eu estou fazendo de tudo. Deus não está vendo o que mais eu tenho que fazer. Aqueles que perseveram fazendo a vontade de Deus verão a promessa se cumprir. Quem está perseverando não está aqui parado. Quem está perseverando está caminhando. A tempestade vem, a luta vem, mas não sai do destino. Amém? Quem está perseverando não está parado. E a palavra de Deus diz que existe um tempo oportuno, o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Amém? E uma semente, ela não cresce no mesmo dia. A semente que você vê florescer, crescer, ela já foi plantada há algum tempo. Você só estava perseverando. E Deus estava vendo você cooperando. Para quando o escape chegar, o nome dele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. E se de fato Deus vê tudo, por que Deus não faz, já que Ele está vendo? Abra em Isaías 59.
Isaías 59. Verso 1. Diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vou ler de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a mão de Deus, ela não está encolhida, ela não está recolhida, que não possa pegar você e salvar, que não possa pegar você e tirar. A mão de Deus não está encolhida. A palavra de Deus está dizendo que os olhos do Senhor, eles não estão tampados para que não possa ver. Só que a iniquidade, o pecado, o não cooperar com a vontade de Deus, faz com que a gente fique assim, ó. Deus, o véu fica diante de nós. Aí aquilo que Deus não vê, Ele não ouve. Mas Ele não vê porque Ele não pode. Ele não vê porque Ele é santo. E o pecado encobre a nossa face. Isso é tão certo que quando Ele fala, examine o homem a si mesmo, é isso. Venha ceiar com o rosto limpo. Amém? Venha, porque é pecado você estar com raiva do irmão. É pecado você falar mal do irmão. Então Ele fala, se você tem alguma causa, vai lá e resolve. E é pecado porque o Senhor especifica exatamente isso. E aí o que faz? O nosso pecado, as nossas atitudes, o nosso não cooperar, coloca um véu diante do nosso rosto. E aí a palavra de Deus mesmo diz, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Encobre, Deus não olha e não ouve. Amém? Glória a Deus. E o que acontece com a gente? A primeira morte que acontece na nossa vida, ela é espiritual. A palavra de Deus vai dizer assim, que o Senhor é Espírito. 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha só, o Senhor é Espírito. O que a palavra de Deus está dizendo? Você é um ser humano, todo mundo nasce como criatura, amém? O que uma criatura tem? Corpo, alma e espírito, fale comigo, corpo, alma e... Todo mundo tem, sendo crente ou não, amém? Corpo, alma e espírito. O que aconteceu com você quando você aceitou Jesus, se batizou e decidiu viver com Cristo? O que mudou na sua vida? O seu espírito humano, morto, escravo desse mundo, ele simplesmente, o seu espírito não, a sua alma morta, escravo desse mundo, dominando você tinha um espírito humano. Então o espírito humano se conecta com o Espírito de Deus. O Senhor não é Espírito? Aí aquele Espírito, ele entra dentro de você. Agora você não tem só um espírito humano, agora você tem um Espírito Santo. Amém? Agora você tem um Espírito poderoso. Agora você tem dentro de você um Espírito que coloca a sua alma no devido lugar. Diz assim, ó, não tem esses sentimentos. Fala assim, ó, seja sábia. A sabedoria é um princípio que nos protege. Agora você tem dentro de você o Espírito. E o que esse Espírito faz? Ele começa a gerar liberdade na sua vida. Você começa a não mais caminhar como um escravo, mas agora você começa a caminhar como um filho, como quem tem liberdade. Por quê? Porque o Espírito do Senhor
está dentro de você. E aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Aí a primeira morte acontece espiritual, por quê? Porque aonde o Espírito não está, você não tem mais liberdade. Você não tem liberdade para orar. Você não tem liberdade para ler a Bíblia. Você não tem liberdade para caminhar. Você não tem mais alegria. Você fica fadigado, sobrecarregado, angustiado. Aí você pensa que é o ambiente, que são as pessoas, que é. Não. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Imagine todos nós com o Espírito dentro da gente. O poder e o dunamis que acontece de liberdade. Amém? Ninguém pode proibir você de ler a Bíblia. E por que você não lê? Ninguém pode proibir você de orar. Eu não estou conseguindo orar. É porque aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. O que o inimigo faz? Ataca tanto a nossa alma, coloca tanta angústia, que o Espírito vai se afastando. As pessoas elas não se desviam do caminho do Senhor do nada. Amém? E Satanás ele não fala na vida daquele que está cheio. Porque quem está cheio não tem espaço para palavras malignas. Amém? Satanás não fala, irmãos. Satanás não fala aonde você está transbordando do Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Jó, para a gente terminar. Jó capítulo 2, versículo 2. O que faz o Deus que tudo vê? Por que ele está vendo? E às vezes na sua cabeça parece que ele não está fazendo. Porque ele está vendo o jeito que você está cooperando. Porque ele está vendo como é que você está cooperando diante daquela luta. Jó capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó. Então o Senhor disse a Satanás, o próprio Deus disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observar-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o Senhor tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que o próprio Deus diz assim, olha, Jó é sincero. Eu já vi que Jó é sincero. Eu já vi que Jó é íntegro. Eu já vi que Jó tem sentimentos bons. E que ele retém com sinceridade. Está aqui na palavra. Deus disse para Satanás, eu já vi. Eu já vi que ele vive por louvor da minha glória. Aí Satanás, ele vai em uma área. O único que sofreu pele por pele foi o nosso Senhor Jesus. Que sofreu e não saiu da sua posição. Aí Satanás faz o quê? Deixa eu tocar na pele dele. Porque ele faz tudo pelo Senhor. Mas todo homem, pela sua própria vida, vende tudo que tem, faz o que tiver que fazer, para ficar com a sua própria vida. É isso que Satanás diz. Por isso que a Bíblia tem várias passagens que ela fala sobre a gente largar coisas e ser digno de Jesus. Sobre a gente não viver mais para nós, mas viver para Cristo Jesus. Amém? Por isso que quando Pedro foi transformado, e quando chegou o dia da sua morte, ele falou, se eu tiver que dar minha cabeça, se eu tiver que morrer assim, se eu tiver. Porque Satanás, ele vai até o último segundo, até tocar na última força, na última gota, na última pele que você tiver. Satanás é assim. Por quê? Porque ele quer ver aonde
E qual é o momento que você vai deixar de glorificar o Senhor? Ah, está muito feliz, está muito bem. Peraí, eu vou já colocar uma coisa aqui. E ele vai ali no limite. E foi isso que ele fez com Jó. É verdade, ele é íntegro, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê. Por que Satanás não tocou só nos bens materiais? Porque existia sinceridade no coração de Jó. Aí ele fala assim, deixa eu tocar na pele, Senhor, que o Senhor vai ver se ele continua te louvando. E foi o que aconteceu. Quando Jó chegou ao estado de doença, ele não falou assim, oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, até o último dia de vida, é o Senhor que tem controle da minha vida. Ele não disse isso. Ele chegou a se ver como um verme e ele fala assim, por que eu nasci? Eu deveria nem ter nascido. Ele já começa a murmurar sobre a vida dele. Eu nasci para quê? Para morrer? Eu não deveria nem ter nascido. Irmãos, eu tenho uma referência de um homem de Deus, que foi o meu avô. De Deus mesmo. De Deus. Toda a minha adolescência, a minha juventude, eu, Regina, não encontrei pecado no meu avô. E eu me lembro que todos os dias pelas manhãs que eu acordava, quando eu ia para Belém, eu acordava, eu via o meu avô na porta da cozinha com uma xícara levantada e falando, ah, Senhor, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão soberano, o Senhor é tão real, o Senhor é tão fiel. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. E eu olhava para o meu avô de cabeça branca. E eu vou confessar que quando eu tinha 15 anos eu falava, nossa, o meu avô está velho mesmo. Porque tantas coisas acontecendo, problemas com as minhas tias. E o meu avô todo dia está nessa porta levantando a xícara e glorificando o nome de Deus. Eu começava a ver o meu avô como um demente. Por quê? Porque para mim, ele não estava vendo o que estava acontecendo. Eu conversava com a minha prima e falava, o vovô está velho, né? Falava assim, ele parece que ele perdeu a noção do que está acontecendo. Eu falava assim, porque tinha várias coisas acontecendo e todos os dias parece que ele não tinha problema. Ele levantava. E o meu avô, ele adoeceu. Ele deu mal de Parkinson, ele começou a esquecer as coisas. E ele esqueceu. Quando eu chegava, ele me via como uma criança. Ele via a minha avó como uma criança. E eu me lembro que antes dele ir para o hospital, ele foi na porta. Ele esqueceu de todo mundo, mas ele não esqueceu quem era o Senhor. Ele foi na porta e levantou a xícara antes de ir para o hospital. E falou assim, Senhor, vai chegar o grande dia e eu vou entrar para a porta da eternidade. Com muita alegria. E ele começou a orar, mas salva os meus netos. Mas salva os meus parentes. Muito obrigado porque eu vou andar naquelas ruas. E ele começou a falar a trajetória dele. Eu fui um missionário, eu criei os meus filhos. E a gente ficou esperando, antes dele ser internado, ele fazer isso. E ele foi avisando. Ele foi para o hospital. Na noite ele deu uma melhora. Ele falou para minha tia assim, olha, quando eu sorri e der o último suspiro, é porque eu estou entrando pelas portas dos céus. E o meu avô morreu sorrindo. Morreu dando gargalhada que as enfermeiras riam. As enfermeiras choravam, sem entender, estava diminuindo o batimento e ele morreu sorrindo. Sorrindo. Porque na morte a gente cria um desespero, né? Foi Jó. Feridas na pele e tudo. Eu deveria nem ter nascido. Quantos estão entendendo? Eu deveria nem ter nascido. A dor tirou a liberdade de Jó. A dor abafou o Espírito do Senhor, que é a liberdade dentro de Jó. E ele não orou mais, mas ele começou a murmurar. E o que eu queria te dizer nessa manhã? O Deus que vê todas as coisas,
o véu cai da nossa face quando a gente se arrepende. O véu cai da nossa face quando Ele vê uma transformação. O véu cai da nossa face quando Ele vê a nossa caminhada. O Deus que está vendo tudo, o que Ele está vendo dentro da sua casa? O que Ele está vendo lá no seu trabalho? Ele está vendo você se acabando de falar do seu patrão? Crente, não fale do seu chefe. Você está em pecado. Porque a Bíblia diz para a gente orar por todas as pessoas que estão em evidência, para que a nação permaneça em paz. Em paz. Você que é crente, você tem que ser aquela pessoa que pague o preço de oração. Ah, o meu chefe é ruim. Ah, ele faz coisa comigo. Ore por ele, ore pelo coração dele. Amém? Deus quer ver nós não sermos movidos pelos nossos sentimentos, mas sermos movidos pela vontade dEle. E eu não sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra dEle. O que está na palavra dEle? Fomos feitos herança do Senhor, predestinados a viver o seu propósito segundo a sua vontade. Amém? Deus está vendo você fazer a vontade de Deus? Deus está vendo. Um dia desse, aconteceu uma situação lá em São Paulo, e eu parei. Foi no dia que eu preguei que a gente decide se a gente quer ter um dia de paz. Está lá no Instagram a mensagem. No dia que o Senhor me deu aquela palavra, acontece algo. E eu passei 5 minutos pensando, eu discuto ou eu fico calada? Senhor, o Senhor ia discutir ou o Senhor ia ficar calado e deixar passar? Perguntei, Senhor, o Senhor falaria alguma coisa? Porque a minha vontade aqui é de virar a mesa. E eu falo com o Senhor assim, mas o que Jesus faria no meu lugar? E eu falei assim, eu vou ficar calado. Calada. O meu temperamento não é para ficar calada. A minha personalidade não é para ficar calada. E quando eu estou calada, irmãos, eu estou em obediência, você pode ter certeza. O meu esposo está aqui, ele me conhece. Se eu ficar calada é porque eu estou obedecendo. Está doendo aqui, ó. E eu fiquei calada. E Deus é tão bom, que no final do dia, uma pessoa falou assim, eu quero lhe dizer que hoje a senhora pregou para mim. Porque a senhora ficou calada. E eu calei também porque a senhora estava calada. Vocês estão entendendo? Amém? Deus me viu naquele dia. E sabe como que Ele falou? Minha filha cooperou com a minha obra. Paciência, longanimidade, bondade. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Amém? Não fale do seu chefe. Não tome o lugar que você não tem que tomar na sua casa. Ah, porque está todo mundo lá na escola. Deus está te vendo. Na faculdade, Deus está te vendo. Que tipo de servo você tem sido? Que tipo de empregado você tem sido? As sementes que nós plantamos, elas não são invalidadas. Amém? Seja boa ou seja ruim. O Deus que vê tudo quer que você seja o servo, a herança, o filho dele em qualquer situação. O Deus que vê tudo quer que você coopere. Quem sabe, está faltando só você cooperar com o fundamento que o Senhor já colocou, para que o Senhor mude qualquer situação. O Deus que vê tudo, Ele pode tudo, mas Ele não faz tudo, porque o seu coração não está alinhado com a vontade dEle. É isso que diz a palavra. Você pode ficar de pé nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé, de joelho, como você quiser. E nessa manhã, nós servimos a um Deus vivo. A um Deus soberano, a um Deus real. A um Deus que não está com seus olhos tampados, nem com seus ouvidos. Com a sua mão encolhida para que não possa salvar você.
Mas eu queria que nessa manhã você pensasse assim, olhasse para Deus e falasse: Deus, como é que o Senhor está me vendo? E se você sabe que Deus está te vendo e tem algo que não está agradando Ele, que você não está fazendo de acordo com os sentimentos de Deus, com a vontade de Deus, porque Paulo ele vai alertar a igreja: tenham os mesmos sentimentos que tem em Cristo Jesus. Se tem algum sentimento que você entende que não está de acordo com o princípio, com a palavra de Deus, você vai pedir perdão, você vai se arrepender. Deus é atraído pelo arrependimento. Deus é atraído por um coração quebrado, por um coração que diz assim: eu estou disposto a dar ao Senhor o que o Senhor quer. O que o Senhor quer? Minha paciência? Pois eu estabeleço essa paciência agora. O que o Senhor quer? A minha espera? Pois eu vou esperar agora. O que o Senhor quer? Que eu fique calada? Pois eu vou ficar calada agora. O que Deus espera? O que Deus vê? Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Quem sabe essa manhã é a manhã que você vai ver a mão do Senhor te salvando, porque Ele está vendo. Você pode orar ao Senhor aí no seu lugar. Esse é o seu momento. O louvor vai cantar, mas você pode ficar à vontade. Esse é o momento que o Senhor me disse nessa manhã: eu terei um tempo de relacionamento com o meu povo. Eu terei um tempo, eu sei que tem coisas que nós tropeçamos, porque a sua carne, você não conseguiu vencer a sua carne. Mas existe um liberar de perdão aqui nessa manhã. Existe um liberar de perdão. Tem coisas que você perdeu tempo e o Senhor tem chamado ministros aqui nessa manhã, nessa casa. Para de perder tempo, eu quero ver você ganhando pessoas. Você deixou de evangelizar por quê? Tem almas perdidas no meio do caminho, eu estou vendo. E você não está vendo porque você não está cooperando. Essa é uma manhã que nós vamos nos arrepender e nós vamos nos relacionar com o Senhor Jesus.